Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 24. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas, que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante da sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento, mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de todo tipo de Abraão e carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte do seu senhor e viajou para a terra distante de Arã-Naraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Como vê, estou aqui junto desta fonte. As moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do seu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. E ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e pediu: por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro, correu de volta ao poço para tirar água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar essa noite. Sou filha de Betuel. Meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante para forragem para os camelos e espaço para hóspedes. O homem se prostrou, adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. A moça correu para casa, contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem.
Ele havia visto a argola para o nariz, as pulseiras nos braços da irmã e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim se apressou até a fonte. Então, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. Labão lhe disse: venha, fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você, seus homens e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. Labão mandou descarregar os camelos, dar palha aos animais para se deitar, forragem para comerem e água para o homem, seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão, fale. Até aqui o versículo 33. Irmãos, Abraão, o pai da fé, foi chamado para caminhar com Deus, para ser pai de uma nação que pudesse abençoar todas as nações da terra. Nós vimos ontem que a esposa de Abraão, Sara, morreu. E agora, no capítulo 24, a gente percebe uma nova fase na vida de Abraão. E nós precisamos, amado, discernir as novas fases que a gente passa em nossa vida. Em cada nova fase, Deus quer nos ensinar, nos guiar. Deus quer nos tornar dependentes dEle, da vontade dEle. Abraão precisou aqui nesse momento, amados, discernir a vontade de Deus, o tempo de Deus, para o casamento de Isaac. E era importante, irmãos, porque Abraão não queria apenas que Isaac se casasse. Abraão queria que a promessa de Deus se cumprisse na vida do seu filho. Havia uma promessa de Deus. A promessa de Deus para a sua vida, para a sua família. E nós precisamos buscar a vontade de Deus para que as promessas dele se cumpram. Então, essa nova etapa da vida de Abraão, ele precisava mais uma vez praticar a fé. Em cada nova fase da nossa vida, nós vamos precisar aprender a fazer a vontade de Deus, a praticar a fé, a andar pela fé. Quantas pessoas que em outras fases conheceram e fizeram a vontade de Deus e experimentaram pela fé promessas. Mas às vezes a gente entra numa nova fase e a gente não corresponde à fé, a gente não busca a vontade de Deus, nos acomodamos. Às vezes em uma experiência passada, às vezes nos tornamos indolentes, muitas vezes preguiçosos e ficamos assim aquém do que Deus tem para a nossa vida. E aqui nós vamos aprender muitos princípios nesse capítulo, que nós estamos dividindo em 2 também, e eu queria compartilhar, irmãos, sobre alguns princípios para que a gente possa andar na vontade de Deus, discernir a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus. A gente percebe aqui Abraão, o pai da fé, precisando realmente depender de Deus de uma forma muito especial. E Deus, ele nos guia, a vontade de Deus ela vai sendo revelada pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Mas Deus vai usar princípios que ele revela na sua palavra para serem referências para a nossa vida. Em todas as fases da nossa vida, esses princípios são essenciais para a gente descobrir e experimentar a vontade de Deus. Então, eu quero compartilhar esses princípios. Princípios são verdades eternas, verdades absolutas de Deus, que são atemporais, que são para todos os tempos, que são expressas claramente nas Escrituras. E eu coloquei aqui para a gente poder mergulhar nesse texto um pouco mais, 7 princípios para a gente poder entender e fazer a vontade de Deus. Primeiro, nós precisamos de pessoas maduras ao nosso lado. O texto fala que Abraão, mesmo sendo um homem de fé, um homem que ouvia Deus, ele conta com a ajuda do servo mais maduro, mais experiente. A maioria das pessoas acredita que aqui é o Eliezer, ou Eliezer, um dos servos que aparece na Escritura. O texto não coloca, mas o importante é saber que Abraão tinha pessoas maduras ao lado dele, para ajudar nesse processo de discernir a vontade de Deus para o casamento de Isaac. Então nós precisamos de pessoas que sejam pessoas maduras, pessoas com bom senso. Eliezer demonstra isso, ou este servo aqui demonstra isso, bom senso, temor de Deus. Um homem que caminhou também pela fé, foi procurar essa esposa sem ter muitas informações dos lugares onde ele passaria.
e também demonstra perseverança. Perceba no texto de Gênesis 24 que o Eliezer vai até o fim, vai perseverando, vai até conseguir realmente a resposta de Deus. Nós precisamos de gente madura do nosso lado, que a gente ouça, que a gente se deixe aconselhar e também admoestar, exortar, corrigir. Segundo lugar, irmãos, percebemos aqui em Gênesis 24 que para descobrir a vontade de Deus, nós precisamos também discernir sempre o princípio da aliança. Abraão deixou muito claro para o seu servo o seguinte: não traga das filhas dos cananeus uma esposa para o meu filho, e nem permita que o meu filho volte para a terra de onde eu saí. Irmãos, quantas vezes a gente estava retornando para lugares onde Deus já nos tirou de lá? E aqui é muito claro que Abraão diz para o seu servo: meu filho precisa casar com alguém que seja da minha família, parente. Ou seja, ele está falando aqui, irmãos, sobre não nos colocarmos em julgo desigual. 1 Coríntios 7,39, o apóstolo Paulo diz que as pessoas solteiras elas estão livres para casarem com quem quiser, contando que seja no Senhor. Nós precisamos aprender a tomar decisões sempre pautado na aliança que nós temos com Deus e com pessoas que têm aliança com Deus. Perceba que a Rebeca, que foi aí a escolhida para casar com Isaac, ela era uma mulher que tinha temor de Deus. A família dela já reconhecia o Senhor. Eram familiares de Abraão. E não só ela tinha fé no Senhor, mas ela tinha caráter. Porque quando a gente fala de julgo desigual, e sobretudo aqui para casamento, nós precisamos, aqueles que são solteiros, precisam discernir se a pessoa é do Senhor, mas também o caráter e a história que essa pessoa tem. Então a gente vai ver isso também em Abraão, nessa escolha que o seu servo fez e discerniu da vontade de Deus. Em terceiro lugar, o princípio da oração. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, irmão, nas fases da nossa vida, nós precisamos sempre aprofundar o nosso temor de Deus na oração. O nosso tempo dedicado a Deus na oração. Você vai perceber que o servo de Abraão, ele sai dali, Abraão ora, Abraão pede ao Senhor que o anjo do Senhor vá à frente. O servo de Abraão ora, ele para orar, pede a Deus a bênção dele. Irmãos, nós precisamos, para discernir a vontade de Deus, estar dispostos a colocar tudo em oração, não para que Deus faça a nossa vontade. Às vezes a gente confunde o nosso desejo com a vontade de Deus. Na verdade, todo desejo que a gente tem precisa estar no altar. Porque todo desejo que não passa pelo altar pode virar um ídolo. A pessoa, quando está muito apaixonada, querendo muito uma coisa, pode chegar um momento que ela acredite que aquilo é a vontade de Deus e ela não quer mais abrir mão e ela nem está disposta a orar para entregar ao Senhor. Então, nós precisamos aprender que a vontade de Deus, ela não é só uma decisão. A vontade de Deus é um relacionamento, é uma comunhão. E a oração é o lugar onde purifica as nossas motivações, os nossos desejos. Você precisa tomar uma decisão, seja para casamento, seja para vencer, superar um desafio da fase que você está agora na sua vida. Nós vamos levar isso a Deus diante dele em oração. Uma oração que se submete à direção de Deus, que se coloca sensível ao Senhor. Mas para ficar mais claro ainda, a importância da gente conhecer a vontade de Deus, o quarto princípio que a gente percebe de maneira muito explícita no texto é que o servo de Abraão pede sinais específicos. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre Deus confirmar a vontade dele através de alguns sinais. Há pessoas que elas acabam mistificando e toda hora pedem um sinal a Deus, e isso não é um princípio de fé. Porém, andar com Deus também envolve alguns princípios de sinais. Deus muitas vezes vai permitir sinais. E o servo de Abraão pediu ao Senhor um sinal. Ele, na oração, ele fala: Senhor, que a mulher que eu pedi água, e ela, além de me dar água, ela der aos meus camelos, eu vou entender que essa mulher é um sinal de que pode ser a noiva de Isaac. Perceba, irmãos, que então o servo de Abraão, ele não está apenas pedindo um sinal,
ele tem um relacionamento com Deus, ele anda com Deus, ele tem temor de Deus, ele segue vários princípios. Os sinais sobrenaturais, ou os sinais até que Deus usa no dia a dia, eles precisam estar num contexto de um relacionamento com Deus, de andar com Deus. Há pessoas que querem um sinal para uma decisão na vida delas, mas elas não querem andar com Deus. Elas querem apenas alguma coisa mística para dar a elas certeza de que elas estão no caminho certo. Amado, Deus nos chamou para andar com Ele, não apenas para nos dar uma resposta ou um sinal. Mas quais foram os sinais, então, que o servo de Abraão pediu? Ele pediu sinais que tinham a ver com gentileza, iniciativa. Ele queria saber se Rebeca, não apenas ele queria um sinal para ter certeza que era ela, mas ele queria saber se aquela mulher era uma mulher realmente acolhedora. Você imagina? O servo de Abraão estava com uma comitiva, com camelos, andando no deserto. Irmãos, no deserto, realmente a sede é algo absurdo. E muito mais os camelos. Dar água a camelo era algo só para uma pessoa disposta, uma pessoa que tem a iniciativa, uma pessoa esforçada, animada. Um camelo, ele tem a capacidade de beber 100 litros de água de uma só vez. Você imagina alguém parar e ter ânimo para poder dar água a camelos, não apenas a ele? Isso mostra um sinal, não apenas sobrenatural. O servo de Abraão estava vendo nesta mulher um sinal de caráter, um sinal de gentileza, alguém acolhedora. Alguém que estava disposta a dar água no deserto, irmãos, é alguém que ela traz vida, traz ânimo, traz alento, traz refrigério, traz alívio. Então Rebeca estava demonstrando um traço de caráter, uma disposição, sabe, de realmente alguém que serviria para ser essa esposa do Isaac, de onde Deus estaria cumprindo as suas promessas. O próprio servo de Abraão também faz algumas perguntas para Rebeca acerca da sua família. Então ele procura fazer isso de uma maneira muito séria. Em quinto lugar, o princípio que a gente percebe sobre a vontade de Deus, além de sinais específicos, o servo de Abraão também ele pede confirmações a Deus. Ele observa para ver se Deus vai confirmar realmente. Nós temos que ter esse zelo, sobretudo quando você vai decidir com quem casar. Você vai decidir onde você vai morar. Toda decisão importante, nós precisamos dedicar uma atenção séria, sabe? Quantas pessoas que casam, que namoram, que mudam de cidade, mudam de emprego, às vezes até de congregação, de igreja, sem esses critérios do temor de Deus. O servo de Abraão pede confirmações. O versículo 21, aqui de Gênesis 24, mostra que ele ficou observando. Então ele não estava apenas querendo um sinal de falar, Deus respondeu, é ela mesmo. Não, ele observa, ele faz perguntas, ele vai até os pais da Rebeca, ou seja, o princípio de autoridade. Ele procura saber quem são os pais dela, a sua família. Irmãos, quando a gente vai tomar uma decisão, seja qual for a fase da nossa vida, nós precisamos ter esse critério, o critério de pedir a Deus as confirmações necessárias. Interessante que, mesmo com todos os sinais, as evidências, a decisão foi de Rebeca. Ela teve a bênção dos pais, mesmo naquele tempo onde a mulher tinha pouca escolha, naquela cultura, Rebeca teve a decisão dela. Tem pessoas que elas têm uma convicção da vontade de Deus e elas querem impor sobre o outro. Elas querem manipular o outro para que o outro pense como ela e faça o que ela está exigindo. Irmãos, Deus é um Deus que nos dá liberdade de escolha. Rebeca teve essa liberdade, mesmo com todas as confirmações. O servo de Abraão presenteia ela depois que ela o serve. Isso é uma forma de gratidão. Ele não estava de nenhuma maneira comprando a Rebeca, ainda que Labão parece, que aqui já aparece no texto como alguém interesseiro, ficou um pouco admirado, querendo saber quem era aquele viajante enviado da parte de Abraão. Mas vamos para o sexto, penúltimo princípio sobre a vontade de Deus. Irmãos, no versículo 26, o texto diz que quando o servo de Abraão percebeu os sinais de Deus e via que Deus estava ali naquele processo, ele para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor.
versículo 26. Ele agradece a Deus porque Deus respondeu, porque o Senhor de Abraão estava confirmando ali, abençoando a vida dele, o Deus de Abraão. Irmão, olha como que Abraão discipulava bem quem estava perto dele, né? O servo mais experiente aprendeu com Abraão a temer o Senhor e a adorar o Senhor no processo. Seja qual for a fase da nossa vida, nós não podemos perder essa capacidade de cultivar gratidão, adoração, louvor, e não apenas quando a resposta vem plenamente, porque ainda o Labão não tinha certeza se Rebeca realmente iria segui-lo, se realmente as coisas iam terminar da melhor maneira, mas ele já estava agradecendo, adorando, louvando. Há pessoas que às vezes, eu e você podemos fazer isso, né? Quando a gente percebe que algo não está acontecendo conforme a gente imagina, nós já começamos a murmurar, começamos a ficar decepcionados com Deus. Irmãos, no meio do processo, o servo de Abraão adora, louva, glorifica a Deus pela fase que você está, pelos desafios que você está enfrentando agora, e busque ouvir a vontade dele para você continuar caminhando. E em último lugar, a gente percebe aí no finalzinho, no versículo 32 e 33, que a família de Rebeca acolhe o servo com muita alegria e faz uma grande refeição, mas o servo de Abraão, ele diz: eu não vou comer enquanto eu não tratar do assunto que eu trouxe aqui. Se a gente quer realmente conhecer e fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter essa objetividade, clareza. Nós precisamos ter esta atitude de não perder tempo, sabe? Ele foi específico, ele foi claro, ele foi objetivo. Inclusive, simplificando aqui, sem perder tempo, o servo de Abraão disse: olha, eu vim aqui para tratar de um assunto e eu não quero fazer nada antes de resolver isso. Nós precisamos buscar, amado, resolver questões que estão nos, às vezes, embaraçando, nos atrasando, nos fazendo demorar em lugares e em posicionamentos que Deus já está requerendo de nós um avanço, passos novos, caminhar e desenrolar algumas coisas que estão, de alguma forma, limitando a nossa caminhada com Deus. A minha oração é que eu e você possamos, diante desse texto, aprender a continuar dependendo do Senhor, confiando nele, caminhando por princípios, não por desejo, não por feridas, mas caminhando pela dependência de Deus, simples, em oração, em temor, em adoração, buscando sempre, amado, a glória de Deus e os propósitos de Deus na nossa vida e naqueles que estão ao nosso redor. Os pais precisam ensinar isso aos seus filhos, tanto filhos naturais quanto espirituais. Os amigos do reino de Deus precisam ser canais de Deus, como este homem, servo de Abraão, para também ajudar no processo, para que a gente possa andar na vontade de Deus e as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra sempre nos edifica, instrui, corrige, nos orienta. Eu oro para que a sabedoria do Senhor cresça no meu coração e no coração de cada um que está agora recebendo essa palavra. Nos dê sabedoria, Pai, para Te conhecer, andar na Tua presença, amar a Tua vontade, amar, fazer o que o Senhor nos ensina, e nos ajude, Pai, a discernir os princípios e decidir andar debaixo deles, princípios da Tua palavra, verdades eternas, absolutas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.